Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live. Estamos aí no dia 28 de novembro. Acabou o ano, né? Muito bem, acabou o ano. Para bater papo literário, para falar sobre saúde mental, para conhecer psicólogos, terapeutas, psicanalistas. Uma galera já passou por aqui pela maratona, né? Essa maratona vai até o dia 6. Aí depois a gente dá uma paradinha e volta só no final de janeiro. Mas não é férias, não. É a temporada que volta final de janeiro, tá? Porque aqui a gente não para. A gente vai ficar gerando conteúdo até encher o saco de vocês. Muito bem, para dar prosseguimento aí a essa maratona no dia de hoje, que vai até umas 9h30, 10 horas, a gente vai conversar com um psicólogo que está em uma das nossas antologias. Aliás, vou abrir aqui o parênteses e dizer que todas as nossas antologias estão à venda no canal da Wiclap, físico, tá? E digital na Amazon. Então todas as antologias que vocês veem aqui, pode procurar por lá que vocês vão encontrar, tá? Cada antologia tem aí 20 profissionais da área da saúde falando sobre o tema, evidenciando pontos importantes, e dessa vez não é diferente, porque a gente vai estar falando sobre TDAH. E quem vai conversar com a gente é um dos coautores. Então ele vai... Deixa eu até ver se ele já entrou aqui. Ainda não. Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Amanhã eu volto de novo, né? Acho que 2 horas, 2h30. Enquanto o Marcos não entra... Ah, ele entrou aí, ó. Marcos, querido. Olá, Marcos, tudo aí, bem? graças a Deus, graças a Deus. Eu tive um pequeno contratempo aqui, minutos antes de entrar a live, né? Precisei de mudar de lugar, o apoio aqui que eu tinha para segurar o celular quebrou, fiz um improviso aqui. Se você olhar os bastidores, você não vai nem acreditar, né? Mas tudo bem, né? A gente está falando de livro, eu juntei uns livros aqui em cima para poder dar o suporte aqui ao meu celular, porque o suporte foi de Beleléu. É assim mesmo. Tudo acontece quando a gente vai fazer live. Essa é a tua primeira live? Não, não, mas sempre acontece alguma coisa. Sempre acontece alguma coisa, falta luz, falta internet. Que delícia! A gente já está até acostumado, né? Isso quando o Instagram não dá bug, né? Quando a gente não Isso, se vê, ele apaga a gente. É uma perfeito, loucura. Mas, perfeito, perfeito. mas que bom que você já está cascudo nesse quesito. Eu fico mais tranquila também, porque quando a gente insere o autor na primeira live, geralmente ele está nervoso. Mas o Marcos não, já está cascudo aí, isso é muito bom. Que prazer te conhecer finalmente. A gente vive só nos bastidores, né? Troca mensagem para cá, WhatsApp. troca WhatsApp para lá. E agora a gente está se conhecendo. Então, eu só tenho que te agradecer por você participar dos projetos, de estar aqui na live, pela empatia, pela paciência, que eu sei que às vezes dá vontade de dar uma meia dúzia de grito, mas obrigada por tudo, tá, querido? Não, sem problema, gente. Isso faz parte. A questão da live, por exemplo, por mais que a gente esteja acostumado em algum ponto, sempre dá nervoso, é fatal, né?
E sobre a questão, né, do processo inicial, foi muito bem, acho que você conduziu muito bem o processo, te deixou... eu que não conhecia, né, como é que funcionava, e tudo para mim é a primeira vez, então isso foi bastante... O seu apoio, na verdade, o seu direcionamento foi bastante interessante, porque foi muito bem organizado. Gente, a Monique é extremamente organizada, né, com as coisas, então, assim, cobra mesmo na data que tem que cobrar, mas isso é sinal de excelência, e eu gosto muito disso, porque eu sou uma pessoa assim, né, com datas, com sistema, que tem início, meio e fim, que planeja e executa dentro do, né, de um período determinado. Então, isso facilitou, o seu jeito de ser facilitou a minha vida, entendeu? É isso aqui, então beleza, então tem que fazer isso nessa data, nesse período. Isso é muito bom. E aí acaba que a gente flui, né? Porque a equipe toda sente o ritmo, caminha junto e no final o trabalho sai mais do que o esperado. Aliás, o nosso livro físico, ele tá para chegar, deve chegar essa semana ou semana que vem, mas em formato digital já está no site da Amazon. Então eu já coloco aqui para vocês o link para que vocês possam acessar. Agora, ô Marcos, você é a primeira vez que você participa de antologias, fica nesse processo de publicar livro, ou você já tem alguma coisa literária na tua carreira? Só ensaio. Já viu quando a gente é cantor e canta embaixo do chuveiro para ninguém ouvir? Então eu fiz a mesma coisa com alguns textos aqui meus, assim, fiz alguns textos só para mim, sem saber se aquilo realmente era bom, se era ruim e tal. Mas sobre a antologia, sobre escrever em algum lugar, sobre publicar, isso tudo é a primeira vez. Tudo, sou novato nisso tudo. Interessante, né? É poder tirar ali a pessoa, às vezes, da zona de conforto, para criar uma narrativa, uma ficção, para usar ideias, a experiência, produzir um texto no meio de tantos outros também. É uma experiência incrível, tanto para quem produz quanto para quem está recebendo, porque eu leio os textos, né? Então a gente consegue ali dar aquela assimilada. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal te conhecer sobre a tua área de atuação, seu público-alvo, qual é o estado que você hoje reside, se você atende presencial, online, como é que é esse seu trajeto profissional? Bom, vamos lá. Eu resido aqui na cidade do Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa, no estado do Rio de Janeiro. Sou psicopedagogo. Hoje eu atuo clinicamente e também atuo institucionalmente, né, com a psicopedagogia, né, lidando aí com as questões do aprendizado, né. O psicopedagogo em si, ele é um terapeuta do aprendizado, né, e quando dentro do aparato clínico, eu estou ali para poder, juntamente com a criança, né, na observação em alguns detalhes, em algumas áreas, ajudá-la a desenvolver determinadas habilidades que se entendeu como déficit, né? Então, se faz todo um processo de avaliação, né, de anamnese em áreas de linguagem, em áreas cognitivas, né, psicomotoras, funções executivas no modo geral, enfim, um aparato clínico, né? Dentro da escola, a minha área e a minha atuação, inclusive, também é com a questão da capacitação, com a formação para o corpo docente, formação e capacitação também para pais, né, que a gente chama de treinamento de pais. Muitos colégios chamam ou me chamam para poder fazer treinamento com os pais, né? Até para que eles compreendam o universo do desenvolvimento e as problemáticas que podem estar envolvidas aí. E eu também sou assessor de inclusão, né, justamente porque por lidar com a psicopedagogia e com os transtornos, né, do neurodesenvolvimento, as dificuldades escolares também, eu sou muito chamado para as escolas para poder prestar essa assessoria, né? Ensinar como faz para acolher, para incluir, como o professor deve se portar com um determinado aluno, seja ela criança ou adolescente, dentro do contexto de sala de aula, com alguma condição ou algum transtorno, né? Como o colégio deve se portar mediante, inclusive, as leis de inclusão, né? Algum detalhe ou outro que ele deseja observar melhor, aprender mesmo, né? Porque
muita coisa parece que tem muita informação na internet hoje, mas ter muita informação não significa que isso seja traduzido em conhecimento, né? E aí isso acaba fazendo com que as pessoas fiquem um pouco perdidas. Então, a minha área está mais para esclarecer aí. Suportar os professores naquilo que eles precisarem, suportar os pais naquilo que eles precisarem, né? E obviamente, né, cuidar dos alunos que são o alvo aí das dificuldades de aprendizagem. Então, o meu público é crianças, de modo geral, né, acima de 6 anos, que é a maioria, adolescentes também, mas a psicopedagogia não se prende somente ao público de criança e adolescente, né? Hoje a gente consegue atender muito mais faixas etárias, né? O público adulto, jovem, adulto, inclusive idosos. A gente faz um trabalho de estimulação cognitiva para quem tem problema de Alzheimer ou outras condições cerebrais assim, que precisam e carecem de estimulação, né? Para poder ter uma vida mais qualitativa possível, mesmo que seja ali na terceira idade, nessas idades um pouco mais avançadas. Então, da clínica à instituição, a essa parte também das faixas etárias, a gente atende todos os públicos. E o caso. É interessante, né? Porque a gente estava falando numa outra live aqui, justamente sobre esse papel dentro das escolas com a inclusão. E isso saiu muito em Amparo com Mães Atípicas, que é outra antologia que está saindo aqui no canal, justamente sobre essa inclusão, sobre esse amparo, como as escolas precisam qualificar professores, abrir, né, esse leque de inclusão, seja com autistas, seja com TDAH, seja com... Tem um outro nome também que a menina falou, eu esqueci. Enfim. Tem TOD, transtorno positivo desafiador, dislexia, disgrafia, desortografia, os DIS, né, da vida, tem bastante. Exatamente. E como seria bom se a gente visse isso também em colégio municipal, né, gente? A carência é muito grande. A gente sabe que escolas particulares, algumas, não são todas, existe esse planejamento que às vezes é concretizado, mas em escolas, às vezes municipais, onde a carência é maior, eles não têm nenhum tipo de amparo e assessoria sobre inclusão. Então, os professores realmente não estão preparados para trabalhar com autistas, TDAH, dislexia, entre outros casos. O texto do Marcos, como ele bem falou, ele contribuiu aí com um assunto que é muito pertinente, que é justamente o impacto do TDAH na aprendizagem, ou seja, desafios e soluções para a inclusão. Ô Marcos, o que você traz nesse texto para o leitor? O que você quer passar para ele? Qual o seu principal objetivo com esse conteúdo quando os leitores acessarem? Olha, o principal objetivo, né? A gente tem muita coisa para poder falar, né? E condensar tudo num texto é sempre muito complicado. Mas o primeiro objetivo é falar sobre, olha, o TDAH, ele existe, ele é um transtorno real, ele não é uma frescura. Isso principalmente considerando o ambiente da educação infantil, né, os adolescentes, do modo geral. Acho que é a primeira grande discussão, porque a gente ouve muita coisa, né? E eu falo isso muito com os pais. Cuidado com as informações que vocês colhem, de onde colhem. Eu sei que tem muitas pesquisas de muitas coisas acontecendo, principalmente no quesito da atenção, né? No quesito aí dos aparatos da tecnologia digitais, de um modo geral, essa era digital e tudo mais, que impacta a atenção, né? De um modo geral, de todas as pessoas. Mas um transtorno, ele já começa com a diferença de que todo transtorno ele prevê um certo prejuízo
e ele prevê um certo sofrimento, né? Então, eu posso ser desatento, a Monique pode ser desatenta, o vizinho pode ser desatento, em algum momento, para alguma coisa ser normal, dependendo daquilo que a gente esteja vivendo. Mas essa desatenção um pouco mais sobreposta, ou maior, ou mais crítica, isso já canaliza para um transtorno. Por quê? Porque traz sofrimento, porque traz obstrução de muitas coisas, inclusive do próprio aprendizado, né? Traz prejuízo. Todo transtorno, ele traz prejuízo. Então, acho que a primeira coisa que eu queria trazer é que o transtorno ele é real, ele existe, mas para que seja caracterizado como um transtorno, observa-se muito a questão dos prejuízos, né? Porque se eu falar de desatenção, ou uma hiperatividade, ou uma certa impulsividade, boa parte das pessoas do mundo possuem, mas qual é a parte que possui isso de forma muito exagerada a ponto de impactar a qualidade de vida dela? Essa pessoa é a pessoa que tem TDAH. Mais ou menos assim. E aí, com isso, destrinchar um pouquinho o que é TDAH, de forma bem objetiva, até porque eu sei que é uma antologia, todos vão falar um pouco, né, sobre o que é TDAH, então só pincelei o que é, as três características basilares aí, que é a desatenção, a impulsividade e a hiperatividade. Com isso, falar o que mais impacta no contexto escolar para uma criança, né? O que o TDAH impacta de forma demasiada no aspecto da aprendizagem, no ensino para uma criança. E aí, a partir disso, trazer algumas ideias de soluções, não só para os educadores, mas para que os pais também observem e estejam acompanhando seus filhos para saber como os educadores estão se portando, como eles também estão ajudando esses educadores, né, a entender melhor as necessidades dos seus filhos e assim promover uma inclusão, né, de fato real, né, que saia do papel, que saia do nome bonitinho, mas que venha para as ações. Exatamente. Agora, você tocou num ponto legal, que é esse processo de aprendizagem, né? A criança, o adolescente, ou seja, não tem como a gente não se questionar sobre isso, principalmente você está na linha de frente ali. Como é que o TDAH, né, esse transtorno, ele afeta justamente esse processo de aprendizagem da criança e do adolescente? O TDAH, bom, falando especificamente de cada um dos três pilares, né, a desatenção em si, no aparato escolar, a primeira coisa é a própria instabilidade da atenção, né? O TDAH tem a questão da predominância, né, seja ele um pouco mais atento ou um pouco mais hiperativo e impulsivo, e tem o combinado, que são as duas coisas juntas. Porém, independente da predominância, ou se é combinado ou não, a desatenção ela sempre vai ter um quê de participação considerável na vida da criança. E essa desatenção ela se desdobra em várias coisas aí de prejuízo na hora do ensino da aprendizagem. Por exemplo, o primeiro prejuízo aí é a questão da desorganização, né? E essa desorganização não é com um item, não é com uma única coisa. A criança, ela é desorganizada com tudo, né? Desorganizada com o tempo, desorganizada com material, desorganizada com exercício, desorganizada na hora de fazer, por exemplo, constituir um texto, algum trabalho, né? Ela tem aí, por conta dessa desorganização e dessa distração constante que ela tem, porque o TDAH trabalha com... o TDAH ele tem muito essa questão dos estímulos, né? Ele é tão interessado nos estímulos, ele precisa dos estímulos. E os estímulos estão aí à toa até a roda. É um colega que passa, é a professora que fala, alguém que grita lá atrás, um objeto que cai no chão. Tudo isso são concorrentes, né? E é uma concorrência desleal com o aprendizado, que muitas vezes pode não ser tão assim interessante para o aluno, né? Mais interessante qualquer outra coisa do que aquilo que ele está aprendendo. Então, esse excesso de distração também, que toda hora me tira daquele foco, daquela atenção sustentada, né, que a gente chama, para aquele determinado foco, para aquele determinado exercício, isso é prejudicial, porque sem atenção não tem aprendizado, não tem memorização, né? O processo de atenção que é o primeiro processo. Isso gera um cansaço enorme na criança ou no adolescente com TDAH, porque ele precisa estar ali o tempo inteiro trabalhando duplamente no seu cérebro para poder aprender e para que ele consiga manter a atenção naquilo que ele está fazendo. Isso gera uma exaustão física muito grande e mental. É por isso que você vê, às vezes, ver uma criança com aquela cara de derrotada, de desinteressada ou de triste. Enfim,
Sem falar que quando sai um pouquinho da adolescência, da infância para a adolescência, você começa a ter aquela questão de síndrome de impostor, né? De ter um sentimento de incompetência sempre perto de você. Parece que é uma pessoa do seu lado, olhando, andando e falando com você: olha, você é incompetente, você não dá conta, você não grava, você não retém, você não presta atenção, e tudo mais. Isso é uma bomba emocional, inclusive para as crianças. E aqui eu falando de um aspecto, que é a desatenção, né? Isso sem falar da impulsividade, né? Tem essa questão de olhar para o contexto externo, receber todos os estímulos e não saber como lidar com esses estímulos externos. E aí tomar decisões de forma abrupta ou desesperada, ou sem muito pensar, e aí não pensa no que faz, não pensa no que fala. Isso reverbera, inclusive, no convívio social dele com os colegas da turma e tudo mais. Isso acaba empurrando ele para o campo da exclusão. Ou seja, o TDAH, ele impacta muita coisa na aprendizagem, não só a aprendizagem de conteúdos, conhecimentos específicos, né, mas na aprendizagem que acontece através do contato com os outros alunos, que acontece através das interações sociais, inclusive, que estão ali presentes, né, essa troca de experiência. Isso, logicamente, vai inibir essa criança a fazer qualquer outra coisa. Então, é uma cascata de problemas em cima dela ali, que se não for observado, que se não for cuidado, ela não dá conta sozinha. Não vai dar mesmo. Não, e é incrível você estar falando isso, porque aqui em casa a gente tem 4 TDAH. A minha irmã é uma loucura, porque 3 são lentos e a minha irmã é hiperativa. E ela veio na fase adulta, a gente só soube na fase adulta, por causa dos comportamentos e tal. Não se falava na geração dela em TDAH. Já dos meus sobrinhos, a gente já tinha uma suspeita e tal, porque os meus sobrinhos são lentos, tadinhos. Eles são assim, eles estão olhando na televisão, a gente está falando, e eles estão num mundo só deles. E a gente está, Marcela, Fabrício, Naná, e eles estão lá em Nárnia. A minha irmã não. A minha irmã tá não sei o que fazendo aquilo. Naná. E na semana passada, você falou da impulsividade, ela agiu exatamente pela impulsividade. Ela faz um monte de coisa, ela não se concentra em nada. Ela não consegue ler um livro, ela não consegue atender um telefone, ela não consegue. Ela para de fazer aqui, para ali, chama não sei quem. E aí, no pum, na impulsividade, ela resolveu fazer uma tatuagem. Foi lá e fez uma tatuagem. E aí, acabou. É como se fosse, levantasse aquela poeira toda e, de repente, ela, na exaustão, vai. Aí, você que está acompanhando tudo, fica desnorteada. Eu fico perdida. E aí tem que entrar com medicação, porque tem outras, compulsiva. E, gente, é uma loucura TDAH. Vocês não têm ideia. Sim. Tanto quem é muito hiperativo, quanto quem é um pouco mais lento. Eles não são lentos, não é essa a palavra. É desatento mesmo. Né? É a falta de concentração. A desatenção, as duas características, muitas vezes elas se tocam e uma complementa a outra para alguma ação. Por exemplo, quando um adolescente ou até um adulto é muito desatento com algumas tarefas que ele precisa fazer, que aquelas tarefas são importantes de fazer, elas têm que ser feitas, mas eles estão distraídos com outra coisa. E aí não conseguem focar nessas tarefas, abre margem para quem for o personagem dessa história, que é a impulsividade. Então eu acabo não fazendo aquilo que eu deveria fazer por conta da minha desatenção, aí parece que é igual o jogo de futebol, né? Sai o camisa 11, entra o 22 para dar uma ajuda, enfim, mais ou menos isso. Então sai a desatenção, entra a impulsividade com o quê? Já que você não conseguiu concentrar aqui, meu amigo, vai fazer, então vamos fazer alguma coisa. Mas aí você pergunta, mas o quê? Não sei, vamos fazer alguma coisa. É bem isso, sabe? Com aqueles estímulos, porque ela precisa de estímulos, mas muitas vezes aquilo que ela está fazendo, seja por conta da própria desatenção, gera um desinteresse muito grande, eu acabo compensando do outro lado, só que esse outro lado eu não sei o que é. E eu vou tentando, tipo, na tentativa e erro, né? Fazendo lá a impossibilidade. Muitas vezes, quando faz um determinado tipo de ação, por exemplo, uma tatuagem, e aí, não que a tatuagem seja ruim, mas de repente fez um desenho que tinha nada a ver, né? E falou, poxa, não era esse desenho aqui que eu queria, não. Ficou feio, ficou esquisito. Por quê?
já conseguiu aquela saciedade, né, da impulsividade, né, da dopamina e tudo mais. Então, e cumprir. Aí vai dar aquela repecida, aquela acalmada, etc., até a próxima coisa. Claro que isso para relacionamentos e outros problemas comórbidos aí, isso impacta muito. Porque a impulsividade não vai só numa escolha, por exemplo, de uma tatuagem, mas na escolha do que come. Sabe? E aí você tem problemas gastrointestinais, e aí na impulsividade você vai chegar em casa tarde e etc. Já começa a tomar as decisões. E como é que toma as decisões? Vou primeiro, sei lá, iFood da vida, ou vou pro primeiro fast food que eu vi, vou comer, ou vou pra barraquinha mesmo, que tá ali da rua, que eu não sei nem a procedência, e eu vou comer aquilo vai me dar algo tremendo, né, no meu estômago. Então, assim, uma coisa acaba puxando a outra nesse aparato. Gente, falou todinha, minha irmã. Todinha! Eu vou mandar essa live para ela, porque você descreveu ela. Ela pega vários livros, ela não lê nenhum. Eu estou falando dela, eu não escrevi sobre ela, hein? Gente, que loucura! Assim que o livro chegar, eu vou mandar ela ler o seu capítulo, assistir a sua live, porque ela todinha. E é justamente isso, essa impulsividade, essa falta de interesse rápido, e nananã, e é difícil acompanhar. A minha irmã é muito difícil. Agora, quando a gente fala mais uma vez ali, né, voltando, a gente falou do adulto, mas quando a gente volta ali para a criança, para o adolescente, esse diagnóstico, o Marcos, precoce, inclusive para minimizar esses impactos da TDAH no aprendizado nessa fase que é tão importante e a longo prazo também. Qual é a importância desse diagnóstico? Em que fase tem que ser feito? Existe um tratamento com medicação? Como é que funciona isso? Antes de falarmos do diagnóstico, que eu já digo de primeira que ele é mega importante, ele é preciso. Mas em muitos casos, né, dependendo da esfera em que aquela família, aqueles pais dessa criança residam, né, na esfera pública ou na esfera privada, pode ser que esse diagnóstico ele demore a sair, até por conta dos processos de avaliação, né, feitos pelos profissionais que são profissionais multidisciplinares, né, psicólogo, psicopedagogo, fono, enfim, o próprio médico, neuro e tudo mais. Normalmente pode ser que demore. É muito provável que demore a sair esse diagnóstico. E eu gosto de falar um pouco antes do diagnóstico, que seria que eu falo de intervenção precoce. Porque mesmo sem o diagnóstico, é possível já intervir, ou seja, fazer alguma coisa para aquela criança, uma vez que eu já identifiquei determinados déficits de habilidade nela. A gente sempre fala, a gente sempre bate muito nessa tecla da intervenção precoce, mesmo sem o diagnóstico. Porque, repito, o diagnóstico pode demorar muito a sair, e até eu esperar esse diagnóstico sair para eu fazer alguma coisa, então muitas habilidades aí talvez foram perdidas, muitos aprendizados, né, não foram realizados aí por essa criança. Mas o diagnóstico, sim, ele é importante, ele precisa acontecer, né, ele é, na ponta final, o carimbo é do médico, né, um médico neurologista, um neuropediatra, né, ou até mesmo psiquiatra, nesse caso, mas tem todo um corpo também terapêutico que pode fazer um processo de avaliação, por exemplo, como funciona o processo de avaliação de um psicopedagogo para um TDAH. A gente recebe essa criança que é TDAH, a gente faz toda uma avaliação com ele nas áreas que eu mencionei, né, de comunicação, linguagem, de atenção, foco, e principalmente atencionais, né, utilizando algumas ferramentas, alguns testes, alguns protocolos, questionários com os pais, né, se for mais adulto, questionário com o próprio adulto, para entender, e aí eu consigo levantar uma hipótese diagnóstica. Por quê? A gente, como terapeuta, a gente levanta uma hipótese diagnóstica, né, no caso do psicólogo. E essa hipótese, claro, embasada no DSM-5, né, que é o Manual de Transtorno Diagnóstico, né, transtorno psiquiátricos e tudo mais, para que a gente possa levar isso para o médico. Normalmente, quando eu faço esse levantamento da hipótese e peço para o pai fazer um teste neuropsicológico com um psicólogo, para dar uma complementada. E embasado dessas dois relatórios, essas duas informações, ele conduz isso para o médico.
para que o médico possa fazer o devido diagnóstico. E aí o médico, querendo ou não, vai fazer toda a parte que ele compete, mas já vai ter, querendo ou não, uma avaliação de duas pessoas que ficaram um tempo com aquela criança observando determinadas habilidades ou inabilidades que ele tem. Né? Então, seria o mundo ideal, né, na verdade. Esse processo pode acontecer o contrário também, né? Os pais ir direto ao médico e o médico pedir uma avaliação de um outro profissional para poder compor o entendimento que ele tem sobre aquilo. Né? Mas o carimbo mesmo, a autoridade, né, que é normal hoje de acontecer, que na maioria das vezes é de um médico, um neuro. Muito bem. Aqui no texto do nosso autor, do nosso coautor, né, do Marcos, ele vai falando justamente sobre essa hiperatividade, essa impulsividade, tudo que ele explicou aqui pra gente. E ele coloca alguns desafios também, ou seja, os estudantes com TDAH, eles vão enfrentar muitos desafios para a aquisição do conhecimento. E que não ficam apenas nos sintomas clássicos já mencionados, ou seja, a marca registrada do impacto negativo na aprendizagem é justamente a instabilidade da atenção, pois mesmo diante de um esforço, os alunos se distraem facilmente com os estímulos externos. E aí entra uma questão que é muito importante dos educadores. Ou seja, como, Marcos, que essa falta de compreensão, de formação dos educadores pode impactar ali diretamente a inclusão e a aprendizagem desses alunos com TDAH? Tem uma frase que eu uso, né? Logicamente ela não é minha, mas a gente sempre usa nas formações com o corpo docente, que é o seguinte, que a inclusão ela não acontece sem formação do corpo docente, ou ao contrário, né? Sem formação do corpo docente não existe inclusão. Por que não existe? Porque em primeiro lugar, para que essa inclusão ela aconteça, ela precisa que eu conheça as necessidades do meu aluno. Eu conheço a necessidade dessa criança. Eu saiba o que eu quero dizer com essa necessidade. Olha, essa criança tem déficit, ele não tem laudo, vamos dizer assim, né? Ele não tem laudo, mas tem déficits atencionais, tem déficits aqui, né, de memória, ou tem outras questões, a gente não está falando de TDAH somente, né? Mas outras questões atencionais que não são só presentes no TDAH, tem em outras condições, e tudo mais. Então, primeiro, eu sei quais são as necessidades, porque à medida que eu souber quais são as necessidades e entender um pouco sobre esse transtorno, essa problemática, essa dificuldade do meu aluno, aí sim eu consigo pensar em soluções para ajudar ele em sala de aula. Sem antes eu pensar em conhecer os transtornos de modo geral, eu não tenho como promover uma inclusão. E aí eu sou insistente e categórico em todo lugar que eu vou, justamente para dizer, gente, não adianta você que é professor de matemática, professor de história, ou professor de biologia, seja lá o que for, dizer assim, olha, eu estudei tanto biologia, estudei tanto matemática, agora eu tenho que saber de transtorno. Assim, tem, né? Por que tem? Porque é uma realidade, e a realidade se impõe a um desejo, a um fato. Qual é a realidade? A realidade é que a gente tem hoje bastante crianças, e muitas crianças aí com várias condições, autismo, TDAH, dislexia, e entre outras, o TOD, né, transtorno opositor desafiador, e ela é uma realidade que já acontece na sala de aula, e não importa qual é a esfera, se é pública ou privada, lá estarão sempre alunos, estarão sempre pais queixosos nesse sentido, estarão sempre pessoas que não sabem muito como lidar. Então, sim, é preciso entender um pouco, pelo menos o mínimo, né, sobre essas necessidades para que você, professor, consiga dar a sua aula de história, de matemática, de português. Porque como é que você vai lecionar, por exemplo, um aluno TDAH que é hiperativo e não consegue, além, né, da desatenção e da possibilidade, mas não consegue ficar parado no mesmo lugar, né? Se no mínimo você não sabe quais são os impactos que esse transtorno acomete nesse quesito, né, da hiperatividade. Então, por exemplo, uma solução que um professor pode dar nesse quesito ou eu dou minimamente uma bolinha, aquela bolinha anti-estresse, que vai fazer com que a criança fique fazendo movimento. Então, enquanto ela está fazendo esse movimento, né, descarregando a sua hiperatividade aqui, ela está conseguindo prestar atenção no que ele está falando. Ou, por exemplo, existem já empresas que já fazem isso, mas uma solução simples é colocar um elástico embaixo da cadeira da pessoa com TDAH,
para ele ficar com as pernas balançando, assim, né? Porque ele precisa de extravasar, é uma necessidade física, né? Uma hiperatividade física, né? De mexer as pernas, de mexer os braços e tudo mais. E se ele conseguir dar vazão a isso, ele vai conseguir ter atenção no que você está fazendo. Agora, diferentemente, quando não tem nada disso, e aí aquela criança não consegue ficar sentada, parece o famoso bicho carpinteiro, né? A formiga, né? No bumbum, ou qualquer outra termo que a gente possa utilizar, isso vai impactar. Então, o conhecimento, ele é nem algo assim, olha, é um adicional. Não, ele é necessário, porque senão você não consegue fazer o seu trabalho. E automaticamente não consegue incluir essa criança com os demais, não consegue fazer com que ele tenha um movimento aí de interação com os coleguinhas, não consegue fazer com que a própria criança entenda que ele também tem potencialidade, não só déficit, não só dificuldade. Porque quando o professor entende qual é a dificuldade dele, ele fala, olha, se eu entender que o TDAH ele tem problemas de desatenção, hiperatividade e impulsividade, mas eu também sei que o TDAH, em termos de potencialidade, ele costuma ser uma pessoa muito criativa. Ele costuma ser uma pessoa muito dotada para as artes, seja pintura, seja escrita, seja lá cinematográfica, seja música e etc. Então, por que não fazer com que esse aluno que tenha essa potencialidade, que é TDAH, mas tem essa potencialidade, não mostre esse talento dele para outra turma, para a turma, no modo geral, algum exercício que tenha a ver com aquilo que está sendo ensinado, mas que carregue essa estrutura da arte, por exemplo, que é aquilo que ele é bom. Né? Isso vai fazer com que o aluno consiga produzir, vai fazer com que o aluno ele retenha mais atenção naquilo que o professor está falando, né? Retenha mais atenção no que o professor está falando, sem falar que vai promover uma inclusão generalizada, porque ele vai se sentir melhor emocionalmente bem, porque é necessário também, e vai fazer com que os outros alunos o incluam, porque acham maneiro. Poxa, caramba, ele sabe fazer isso, ele sabe tocar, ele compôs aqui o rap, sei lá, das células, aqui numa aula de biologia, alguma coisa nesse sentido. Então, conhecer os déficits, conhecer as potencialidades também. Ou seja, não dá só para ficar uma questão de, eu sou professor de matemática, sou professor de biologia e está tudo certo, o que eu tenho que saber é isso. Não, não tem que saber. Ninguém quer transformar os professores em um psicólogo, um pedagogo, um fonoaudiólogo, um médico. Mas, hoje, a necessidade, a realidade é essa. É necessário conhecer para aplicar. Então, acho que é a primeira coisa para promover uma inclusão em termos de ação e sair aí do termo só que é bonitinho, né, e tudo mais. Agora, isso que você tocou também é bem legal, porque quando se fala, fulano tem TDAH, aí fica todo mundo, gente, o TDAH tem coisa positiva também. Não é só o obstáculo, a dificuldade. Tem coisa positiva, como a criatividade, essa questão do desenho, né? Jogar essa energia, esse negócio para um outro lado positivo também. Não é só o negativo. Agora, o TDAH, o Marcos, ele é hereditário? É algo que acontece ali na concepção? Ou é após o nascimento? Isso passa de mãe para filho, de avô para neto? Como que o TDAH porque não se falava em TDAH. Não tínhamos um diagnóstico de TDAH. A pessoa já era vista como hiperativa, que não para quieta. Se a criança não para quieta, não sei o quê. E de repente, o TDAH, não de repente, né? A gente tem cientistas, a gente tem ao longo da história, né? Entra outras coisas. Mas o TDAH, o fato é que chegou, hoje tem diagnóstico, porque tem casos, mas isso é hereditário? Sim, o TDAH, assim como outros transtornos, é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, é um transtorno que vem a partir do desenvolvimento do cérebro, ou seja, enquanto aquele ser vai existindo, o cérebro vai crescendo e vai fazendo, né, as suas conexões, arrumando os seus departamentos, né, no decorrer da vida, né, isso significa que o transtorno, esse transtorno do desenvolvimento faz com que o cérebro ele venha já de nascimento, por exemplo, da sua produção, com uma estrutura um pouco diferenciada, né? E é claro que, por se tratar de um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, que já vem com aquele ser desde o início, né, por exemplo, da sua existência, ele tem muito impacto genético.
Então, boa parte da questão do TDAH, por ele ser também um transtorno do neurodesenvolvimento, tem um aparato genético com um aparato ambiental. De fato, assim, é claro que o TDAH ele não tem uma causa única, né? Ele é um pouco multicausal, porém, está sempre dividido aí entre a questão genética e a questão ambiental. Muito, muito mais a questão genética do que a questão ambiental. O que é a questão ambiental aí? Eu quero dizer, né? A questão de uso de medicamentos, drogas, ingestão de toxinas e tudo mais. Quando a gente fala também de qualquer transtorno do neurodesenvolvimento, ainda é só o TDAH, problemas de prematuridade podem impactar, né? Problemas aí ocasionados na questão do período peri e pós-parto, pode ser também que isso provoque, né? Não que provoque, mas que dê aquele start para o desenvolvimento do transtorno que sempre existiu, né? As manifestações do TDAH, eles costumam e têm que aparecer, têm que serem visuais, ou pelo menos historicamente, ali até os 12 anos, né? Depois dos 12 anos para lá, qualquer manifestação próxima do TDAH normalmente é classificado como uma outra coisa, né? Porque já não é entendido como um TDAH. Ou seja, ele vem com a pessoa, mesmo quando o diagnóstico do TDAH ele acontece de forma tardia, não sei se você com a sua irmã, né? Já descobriu o adulto, normalmente pode perceber que no processo de avaliação ou questionário, alguma anamnese, você vai se perguntar lá da infância, como é que era na infância? Na infância era assim, era assado, era assim, era assado. Ou seja, o TDAH não apareceu, né, depois de adulto, ele foi descoberto depois de adulto, mas ele sempre esteve lá. Então, essa questão do diagnóstico. Não sei se você fez uma outra pergunta, eu não lembro, mas acho que dentro do que é o transtorno, ele se trata exatamente disso. Muito bem. O Marcos também vai colocando outras coisas no texto dele, como a postura do educador, disposição dos assentos, essa movimentação durante a aula, as atividades adaptadas, instruções, né, disciplina, reforço positivo, que são estratégias ali de inclusão escolar. Só que hoje, no mundo atual, nós temos algo muito maior, muito mais forte e que bate em todas as idades, gêneros, cor, religião, que é a tecnologia. Criança com TDAH versus tecnologia. Ô Marcos, você que está sempre ali na linha de frente, trabalha com isso, como é que você vê esse papel tecnológico sendo misturado, inserido no dia a dia das crianças e adolescentes com TDAH? E aí, não só para o TDAH, para todas as crianças, né? Se não me engano, foi a Sociedade Brasileira de Pediatria que soltou há um tempo atrás, não é muito tempo, as premissas aí do uso de tela para as crianças, né? Crianças até 2 anos, até 3 anos com 0 telas, eu não vou lembrar exatamente agora, e as telas poderiam ser fornecidas gradativamente, né? E tudo mais. Então, quanto mais longe das telas as crianças ficarem, as muito menores, melhor. Só que assim, nós estamos num momento e num tempo em que a tecnologia ela está aí, né? As crianças os adolescentes já nascem nesse contexto tecnológico, coisa que nós recebemos depois, né? De já existente, já vivido uma infância. Não vou aqui dar a nossa idade, né? Porque né, não convém, mas a internet chegou, a gente já estava aqui, né? E outras crianças e adolescentes nasceram com ela, tá? Então, ela é uma faca de 2 gumes, né? A tecnologia ela pode ser uma bênção, né? E ela pode ser uma maldição também. Tudo vai depender da forma do uso. É igual uma faca. Uma faca pode ser uma ferramentaça super útil para você, inclusive se você estiver perdido na mata, precisar, uma faca que pode resolver meio mundo para você, mas ela também pode ser uma arma na mão de quem não sabe como operar. Então é preciso ter muito cuidado nessa questão da tecnologia. E aí, falando do TDAH propriamente dito, o TDAH já lida com excesso de estímulos. Eu não lembro agora de algum software, de algum jogo que possa ser utilizado, né?
né? Mas muitas de ferramentas tecnológicas, né, que estão ali no software, que pode colocar no celular, são usadas, inclusive, dentro das terapias, das clínicas e tudo mais, né? Ou seja, para o uso terapêutico, com um propósito, com uma intencionalidade, ok, né? Largar na mão da criança, né? Principalmente se ela for mais novas aí, dentro dessa faixa que a Sociedade Brasileira de Pediatria colocou, zero, tela e tudo mais, largar nas mãos dela assim, isso é perigosíssimo. E para a criança, a TDAH isso só potencializa a sua distração, porque são muitas cores, são muitos movimentos curtos, rápidos, que terminam logo, que exigem que você passe para o próximo, né? Muitos sons e tudo mais. Se o TDAH já é uma pessoa que não consegue lidar bem com a concorrência das distrações, assim, tudo o distrai, quando a gente fala de instabilidade da atenção, é justamente isso, não é porque ele não tem atenção, mas é que ela vai variar muito, porque ele está tentando forçar uma atenção em alguma coisa, mas todas as outras coisas ali que estão ao redor chamam. E se você dá um celular, acabou. Você pode ver que, por exemplo, num jogo de videogame, o TDAH, que muitas vezes é super distraído com uma porção de coisa, e aí ele consegue manter um foco sustentado durante horas. Porque o TDAH também tem isso, tem a questão da hiperconcentração, mas para temas que são do interesse dele, né? Então, assim, eu esqueço de qualquer outra coisa, mas não, nem sempre para uma criança o interesse dele vai fazer com que ela aprenda, vai fazer com que ela desenvolva e tudo mais. Então, simplesmente entregar o celular, isso é uma problemática, né? A tecnologia está aí para nos ajudar, ela não pode ser a vilã para nós, a gente não pode estar à mercê da tecnologia, a tecnologia tem que estar a nosso favor, né? À mercê da gente, ao contrário. Exatamente. Agora, para a gente fechar com chave de ouro, qual o conselho, a dica que você dá para um profissional, um professor, um educador, um psicólogo, que esteja aí iniciando um trabalho com crianças ou adolescentes com TDAH? Seja atento, vamos falar de TDAH, né? Seja atento às coisas que acontecem com essa criança, né? E aí falando do paraprofissionais, né, de modo geral, tenha interesse por ela. Não encare-a como mais um número. Eu sei que a realidade das escolas brasileiras, principalmente no aparato público, é um negócio assim, de louco, né? Eu vou nas escolas, então converso com os diretores, eu sei que é difícil você não enxergar pelo lote, aquele lote de crianças, do outro lote e tudo mais, porque realmente tem vários outros fatores que impactam aí, né? A gente já sabe, políticas públicas, falta de recursos, falta de capacitação, falta de recurso mesmo financeiro, salário de pessoa no aparato público, ele é ridículo, né? A gente vai colocar desse tipo, para tanta coisa que ele precisa dar conta, mas, mesmo assim, né? Eu até brinco com os professores, eu falo assim, tudo bem, você escolheu o professor porque todo professor tem dinheiro suficiente para viajar para Dubai todo semestre. Aí eu falo, não, que isso, jamais. Então, se você não escolher ser professor exatamente só pelo dinheiro, esse é sinal que você escolheu por uma vocação, né? Uma vocação de não só prestar um serviço, mas porque você entende que a sua vida faz sentido quando você dá sentido a outra vida. E é uma vidinha que está ali na sua frente. E ali não é só mais uma criança na lista da chamada, né? É o filho do fulano de tal, é o filho... Porque eu sou pai atípico, né? Meu filho mais velho, ele é autista. E eu me tornei psicopedagogo porque justamente eu queria ajudá-lo, porque não fui tão ajudado assim na maioria das esferas. Então, eu entendo essa preocupação. E quando eu falo com o professor, assim, tenha qualidade também com os pais que chegam desolados, ou até mesmo agressivos, que na verdade, no fundo, essa agressividade, né, que tem na hora de falar, é medo do desconhecido, é medo daquilo que não tem que o filho tem, né? E ninguém quer que o filho tenha algum tipo de transtorno, algum problema, né? Ninguém quer assumir, né? Ninguém quer ter essa ideia, os pais principalmente não. Então, tem sensibilidade, né? Eu sei que é muita coisa para o professor, né? O professor precisa, ele é um agente mega power, né? Deveria ser 5 vezes, 7 vezes mais valorizado que a gente é hoje. Mas a nossa cultura não faz isso. Mais remunerado, né? É isso, esse olhar sensível e não entendê-lo como mais um número da lista de chamada. Ele precisa de ajuda. E talvez os outros, se você largar, entre aspas, né, largar um pouquinho, eles vão avançar. Mas esse ser aqui, se não tiver a sua ajuda, ele não vai valorizar. É isso. É muita responsabilidade. Lembrando que a nossa antologia, Atenção em Movimento, Compreendendo o TDAH, já está disponível no site da Amazon.
na versão digital. E deve estar chegando físico agora, essa semana, semana que vem, no mais tardar. Tem que chegar, eu vou voltar aqui para mostrar para vocês. Mas até lá vocês podem se deliciar pelo Kindle ilimitado ou comprar, acessar, adquirir o e-book, tá? Atenção em Movimento, compreendendo o TDAH, onde 20 profissionais estão aí dedicados e envolvidos a levar informações sobre esse transtorno para os leitores, para quem tem interesse em conhecer um pouco mais, para quem convive, para quem conhece. Então aproveitem o Natal, comprem o livro físico assim que sair, presenteie o seu amigo, o seu familiar, seu namorado, sua namorada, deem livro de presente, principalmente porque esse ano saiu a pesquisa de que 71% dos brasileiros não leram nada esse ano. Vocês não têm vergonha? É incrível, né? Eu sou um livre defensor da leitura, né? As pessoas sempre falam de mim, eu sempre tenho um livro para indicar, né? Na maioria das vezes, e quando eu vou presentear alguém, eu costumo presentear com livro. Não é porque por causa do valor monetário e tudo mais, é porque eu acho que é o melhor presente que você pode dar. Uma oportunidade de desenvolvimento de alguém, entendeu? E o livro faz isso, né? Gente, esse ano, os bonitos dos brasileiros, ninguém lendo. 71% dos brasileiros não leram um livro esse ano de 2024. É bastante. Gente, saiam do TikTok, que TikTok não dá futuro para ninguém. É a questão da era das tecnologias, né? Quanto tempo você passa, por exemplo, dentro de uma rede social? Mesmo que a gente que trabalha, né, com rede social, se a gente não se policiar, a gente acaba gastando um tempo precioso para estudar ou para estar com a família, né? Nem só de estudo vive profissional de educação e de saúde, mas para lidar com a família e tudo mais, e você está perdendo naquela rolagem ali, ó. Porque mesmo você não sendo TDAH, mas você até então tem um aparato um pouco parecido, né? Você está ali no feed, nada te atrai, e os vídeos acabam rápido, aí você precisa do próximo e do próximo. Quando você percebe, você já passou 40 minutos, uma hora e meia, e você não fez nada. Absolutamente nada. Olha quantos ele já poderia ter lido, né? Olha quantos exercícios ele poderia ter feito, né? E tudo mais. Então, essa questão das telas não é só para as crianças, né? Isso é muito claro. É para os adultos também. A tecnologia tem que estar ao nosso favor, né? De fazer um movimento como a gente está fazendo agora, uma live, a gente vai poder fazer um curso online ou qualquer outra coisa e tudo mais, né? Então, eu costumo dar uma selecionada muito grande. Mesmo assim, eu luto, porque eu ainda tenho que usar muita rede social por conta do trabalho, e aí se torna ainda mais difícil, né? Largar um pouco o celular para deixar de lado e tudo mais. E para os pais, a mesma coisa. Os pais que estiverem assistindo aqui presente, né? Deixem um pouquinho o celular de lado, né? E manipulem o filho de vocês, né? No sentido de toquem neles, fiquem com eles ali, fiquem presentes ali naquele momento, porque isso é importante. Muito importante. Porque muitas vezes ele é retrato daquilo que ele vê. E se você é um adulto que está mexendo muito no celular e tem um filho com TDAH, tadinho dele, né? Você está prejudicando ele duplamente. Uma, que você não está dando o acesso para ele a uma oportunidade, a ajuda que ele precisa, e outra, que você está favorecendo um déficit, uma inabilidade que ele tem, né? Quando ele está copiar a sua atitude. Exatamente. Falando em livro, qual foi o último livro que você leu? Estou lendo, né? São dois que eu estou lendo ao mesmo tempo. Um é Cérebro Autista. Não sei se está aqui, não. Está aqui, enfim. Está aqui dentro do amaranhado que eu botei aqui da minha solução. Cérebro Autista, que é de uma escritora autista, que é a Temple Grandin, né? Que ela tem até um filme sobre isso. E Mentes Inquietas, que é da doutora Beatriz, que é sobre TDAH. Beatriz, Mentes Inquietas, é legal. Ela é muito boa também. Esses são os do momento agora, né? Porque cada mês é dois dias. Eu tô lendo os dois ao mesmo tempo, né? Um dia um, outro dia outro, dia um, dia outro. Eu passei dessa fase. Eu já dei umzinho só e tá bom. Mas é a necessidade, Monique. É a necessidade. Mas hoje eu falo assim, mas eu gosto muito de ler, sempre gostei muito de ler e de estudar.
Mas se você fala assim, qual é o livro que você comprou daquele livro que você gostaria de ler só por ler? Nenhum. Todos os livros que eu estou lendo é porque eu preciso para fazer algo. É Né? isso Ah, aí. eu preciso estudar esse assunto. Vou lá e compro tantos livros. Eu vou estudar esse assunto. Vou lá e compro tantos livros. E aí eu vou me amarrando nessa e vou Eu, lendo. eu entrei numa que eu falei assim, não, agora eu quero me dedicar aos clássicos e tal. Poxa, Porque eu vou lia, chegar lá. Vou eu chegar lá lia com esse tempo para dedicar aos 300 clássicos. livros por ano. E eu gerava conteúdo com as Ah, leituras, então era uma loucura. E aquilo me estafou. Chegou uma hora que eu não estava mais assimilando o que eu estava lendo, porque sim. eu era compulsiva Uma de leitura já não é mais livro. prazerosa, né? E aí aquilo, eu senti que aquilo meio que me estressou. Então eu fiquei um tempo sem ler, tipo uns 2 meses para desintoxicar, para limpar tudo. E eu falei, bom, eu acho que em 2024 eu vou me dedicar a um livro por vez e somente os clássicos. E aí comecei a assinar o Clube de Literatura Clássica. Eles me mandam um livro clássico por mês. E eu tô agora, ó, lendo os Maias, que Ai, é que maravilha. Ezequiel. Estou amando de paixão. Vamos ver quanto tempo eu levo para ler, porque nem ler mais rápido como eu lia, parece que o cérebro vai desacostumando. Vou afiar ele de novo. Mas é muito bom ler, gente. Leiam. Você vai na Bienal esse ano? De Eu sempre, 2025? eu sempre tento, né? Porque a Bienal aqui agora, para conseguir chegar até lá, é sempre muito difícil, né? Isso acaba, de certa forma, acaba me desanimando. Eu gosto muito da Bienal, mas a estrutura e a logística para poder chegar até lá, eu até vi no local, é sempre muito complicado. Mas eu vou lutar para ir novamente. Muito bem. Espero que a gente possa se encontrar na Bienal ou em Hum, alguma feira literária pelo aqui por Rio. Afinal, a gente mora no Rio, dá pra gente trocar uma figurinha tomando um cafezinho, tomando uma água de coco e trocando figurinha de livro, que é mais importante. Querido, só te agradecer por esse bate-papo agregador. Dizer que eu adorei ter você no projeto da antologia, no projeto da virão live. outros, virão Você outros. participe demais e que você volte mais vezes. Obrigada, tá? Por tudo. Obrigado a você, Monique, pela oportunidade de ter me achado, né? E provocado em mim esse novo aprendizado. Ou seja, destravou mais um novo aprendizado. Agora eu acho que não quero saber de outro. Vou querer fazer outros e outros e outros. Isso até fazer um livro próprio, que não tem nenhum tema, mas um dia vai sair, já que já está exercitando aqui, né? Ai, que ótimo! Eu gosto assim! Com essa animação. Eu quero muito agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Eu vou botar o Marcos como colaborador. Marcos, qual é o seu Instagram? Fala pro pessoal. Meu Instagram é @psicopede com demudo Marcos Vinicius. Muito bem, eu vou marcar ele aqui como colaborador. Vocês vão poder assistir no Instagram dele, no meu, no YouTube, Spotify e em outras plataformas. Já corre lá, já segue ele no Instagram e não deixem de se inscrever no canal do YouTube. Isso ajuda muito o nosso trabalho e o nosso canal a crescer cada vez mais. Marcos, beijo, Beijo, querido, Maria. obrigada. Tamo junto. Tchau.